Saudar as irmãs com a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Essa palavra encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 31. Eu vou ler aqui apenas dos versículos 11 ao 24, que diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar o seu regresso. Inicialmente, a gente pode ver nessa parábola um pedido em comum que um filho pediu ao seu pai, que foi o pedido da herança. Naquela época, um filho só recebia a sua parte da herança quando o pai morria. Sendo assim, ele recebia a sua parte. E esse pedido em comum nos mostra a falta de respeito, né, que o filho tinha com o seu pai. O pedido que o filho fez era praticamente dizer ao pai assim: vai, para mim o senhor tá morto, me dê a minha parte que eu vou me embora. Era considerado mais ou menos uma coisa assim. E mesmo com essa falta de respeito, né, essa falta de consideração com o pai mesmo assim não negou o pedido do filho e ele dividiu os bens entre o filho mais velho e o filho mais novo. Como as irmãs já devem saber, né, que essa parábola é bem conhecida, como nós lemos aqui, o filho, ele pegou a parte da herança e gastou com o mundo, com coisas banais. Porém, chegou um certo momento em que, naquela região onde ele estava, eles estavam passando por uma grande fome. E como ele havia gastado todo o seu dinheiro com as coisas do mundo, ele não tinha dinheiro para sobreviver, para comprar comida, para se manter e etc. E para conseguir sobreviver, ele arranjou um trabalho com um dos homens da região, que era para cuidar dos porcos da sua fazenda. E além de trabalhar com os porcos, ele, como não tinha nada para comer, tinha que comer também a comida dos porcos. E aí a gente percebe que nesse estado, esse filho ele chegou no fundo do poço. Porque imaginem só, hoje em dia a gente sabe, né, que comida de porco é imunda. E naquele tempo também, comida de porco imunda. Só que além disso, os porcos naquele tempo era considerado para os judeus como os animais mais impuros que existiam. Ou seja, esse homem sofreu uma humilhação triplicada. E com isso, ele até se lembrou que na casa do seu pai, até os empregados tinham dignidade, tinham comida em abundância. Foi quando ele tomou uma decisão, que era se arrepender e voltar para casa. Chegando em casa, ele pediu ao pai que ele fosse pelo menos um empregado, para ter dignidade, para ter comida, para ter um lugar onde dormir. Pois, segundo ele não era nem mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai, com seu amor e com sua infinita misericórdia,
ele perdoou o filho e nem não fez questão de tratá-lo como filho. Como a gente pode perceber isso? Quando o filho chegou, ele o abraçou, beijou e, além disso, recebeu com uma grande festa, matando até um bezerro cerrado. Quando uma pessoa naquela época matava um bezerro cerrado, significava que eles estavam recebendo alguém muito importante na sua casa, ou seja, era motivo de grande festa. Além disso, ele também presenteou com sandálias, com roupas novas e com um anel no dedo. Esses presentes também tinham um grande significado. A melhor roupa era sinal de posição importante. O anel era um símbolo de autoridade. E as sandálias eram um sinal de luxo. Ou seja, com esses gestos, a gente pode perceber que o pai não queria tratar o filho como empregado, porque o empregado naquela época não tinha esses privilégios, esses benefícios. E o que nós podemos perceber com isso, irmãs? Nesse capítulo de Lucas, o capítulo 15, além da parábola do filho pródigo, também tem a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Nessas parábolas, Jesus fez questão de enfatizar o seu amor para com os seus filhos. Ele quis mostrar a alegria que ele tem quando um filho se arrepende e que volta para os seus braços. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 15, no versículo 10, Jesus diz: "Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus para o pecador que se arrepende." Ou seja, um pecador, quando se arrepende do fundo do seu coração, os anjos e o Senhor se alegram com isso. Há uma grande festa no céu para um pecador que se arrepende. E nós, irmãs, nós estávamos perdidas no lamaçal do pecado. Mas como diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, irmãs, com isso nós podemos glorificar a Deus, né? Por Ele ter tido essa misericórdia e essa graça para conosco. Por Ele ter mandado o seu único Filho, Jesus, para morrer e nos limpar de todo pecado. Pois assim como aquele pai da parábola, Deus nos ama, Ele é um pai amoroso. Independente das nossas falhas e dos nossos defeitos, Ele sempre vai estar de braços abertos para receber o seu filho arrependido. Então, irmãs, essa foi a palavra de hoje. E eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar participando desse seminário maravilhoso. Peço a Deus que Ele abençoe as irmãs com ricas bênçãos do céu. Principalmente as nossas professoras, né, que nos instruíram, nos ensinaram e se dedicaram bastante para que nós aprendêssemos. E novamente eu agradeço por essa rica oportunidade.